classificação por duas ou mais colunas. Existem diversos casos práticos em que a gente precisa classificar por mais de uma coluna. Normalmente a gente tem uma primeira coluna classificada em ordem ascendente e a próxima em ordem descendente. É bastante comum a gente encontrar esses casos. O importante é que a gente tenha em mente que há uma ordem, ou seja, a primeira coluna ela define a classificação de toda a nossa lista. E depois, as próximas colunas elas são sempre classificadas dentro de um grupo de valores das anteriores. Tá? Por isso é que é muito importante a gente ter na mente que só faz sentido ter mais de uma coluna como base de classificação se as colunas que antecedem a última elas têm valores repetidos. Porque esses valores repetidos é exatamente o que eu falei antes, que são os grupos. Né? Ou seja, a primeira coluna, por exemplo, código de departamento. Eu tenho várias entradas com código de departamento 100. Depois várias 101, várias 102. Eu vou organizar por isso, departamento 100, 101, 102. A segunda coluna que eu classificar, ela vai fazer a classificação dentro do grupo. Departamento 101, 100 ou 102. Perdão, 100, 101, 102. Se eu não tiver repetições, não vai ter nenhum efeito prático eu ter classificação por mais de uma coluna. Então vamos lá no Excel para a gente ver isso na prática. Vamos para a nossa tabela, para a nossa planilha produto, no arquivo Excel classificar. Bom, primeiro a gente vai classificar usando como coluna base a coluna código de produto, que não tem repetição, e usar a coluna preço lista. A gente vai ver que a gente não vai conseguir, como a segunda opção, perdão, a gente vai ver que não vamos conseguir notar nenhuma alteração prática nisso. Tá? Então vamos lá, classificar. A primeira coluna vai ser código de produto. Eu vou adicionar depois o preço de lista. Código de produto vai ser do menor para o maior, o preço de lista do maior para o menor. Ok. Não tem diferença. Eu não consigo notar diferença. Por quê? Porque o código de produto é único. Então, para esse código de produto, eu só tenho esse preço de lista. Aqui já é um outro. Então, eu não há classificação a ser feita em preço de lista, porque eu não tenho repetições em código de produto. Então, vamos desfazer essa classificação e agora a gente vai usar a coluna base, a primeira coluna, o código de departamento, porque eu tenho várias repetições em código de departamento. E vou manter a preço de lista como a segunda opção. E vamos ver o que acontece. Vamos lá, comando classificar. Então, primeiro a gente vai usar código de departamento, do menor para o maior, e vou adicionar preço de lista do maior para o menor. Ok. Agora, sim, vejam, eu tenho um grupo de códigos de departamento 100, ok? E até aqui eu tenho 101 departamentos 100, e dentro do departamento 100, os preços de lista estão organizados de ordem descendente. Ou seja, eu tenho primeiro o maior preço de lista que eu tenho no código de departamento, depois o segundo maior, o terceiro maior. Agora, visualmente, a gente consegue identificar a funcionalidade de utilizar duas colunas na classificação. E quando a gente passar aqui para o departamento 101, a mesma coisa, que eu começo o departamento 101, eu agora tenho os preços de lista do departamento 101 organizados de forma ascendente, do maior para o menor. Vejam, eu cheguei até o R$4, que é o menor preço de lista que eu tenho no departamento 100, e agora eu começo com 260, que é o maior preço de lista que eu tenho no departamento 101. E vamos até o departamento 102. Mesma coisa, quando a gente chega aqui no departamento 102, o menor preço de lista do departamento 101 é R$80. No departamento 102 eu começo com 5.000. Então, perceberam, pessoal, que a gente precisa ter repetição, que quando não há repetição nas colunas anteriores, não faz nenhum sentido
eu ter classificação por mais de uma coluna. E a classificação de mais de uma coluna é um recurso muito utilizado, tá? E a gente viu que não tem nada demais, é só garantir que há repetições, senão não tem sentido nenhum a gente fazer. Bom, na próxima aula a gente vai falar por classificação utilizando como padrão a cor de fundo de uma célula. Aguardo vocês lá.